Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem na medida do possível. Hoje eu queria gravar um vídeo sobre locação aqui em Israel, um tema que eu já tinha sido pedido, né? Já havia sido solicitado por muita gente, mas por conta dessa confusão toda aqui em Israel, acabei não conseguindo passar para vocês, mas agora eu me programei para poder estar fazendo esse vídeo. Vamos lá. Existem algumas peculiaridades sobre a locação aqui em Israel que eu queria passar para os novos imigrantes e até para os brasileiros que já estão aqui, que eu tenho verificado que muita gente não sabe, tá? Quem puder, pega aí um papelzinho, uma caneta, e é bom ter isso anotado, tá? Porque são dicas que ninguém passa pra gente. Em primeiro lugar, quando a gente chega, né, e que a gente começa a procurar um imóvel para alugar, se você verificar que existe no imóvel uma placa, tá, como se fosse de uma corretora com um telefone, primeira coisa que você precisa saber, quando o imóvel está sendo alugado por terceiros, existe a comissão do corretor que é cobrada, tá? Geralmente essa comissão equivale a um valor do aluguel, tá? E é pago pelo inquilino, tá? O que acontece? Quando você vai visitar um imóvel, a primeira coisa que o corretor te faz é pedir que você assine um documento, tá? Você de boa fé acaba assinando porque você acha que você está dizendo, olha, eu compareci a essa visita, mas na realidade você está se comprometendo com o pagamento dos honorários dele, caso você alugue o imóvel, tá? Então, muito cuidado. Existe uma discussão na lei que quem tem a obrigação de pagar essa comissão seria o locador, tá? Mas na prática a gente vê que não é isso que acontece, ok? Então esse era o primeiro detalhe que eu queria que vocês ficassem atentos. Aqui em Israel não existe uma proteção para o inquilino como a gente tem forte no Brasil, tá? Então, às vezes eu recebo mensagens, e-mails, ligações, as pessoas falando, não, mas poxa, isso não é devido. Aqui é diferente. Aqui, o que estipula a maioria das condições e da forma como será solucionado o seu contrato, caso aconteça alguma divergência, é o que está ali escrito, tá? Então, gente, eu sei que a gente chega aqui, às vezes está com dinheiro curto, as coisas aqui são mais caras, mas se você não tem um hebraico suficiente para ler um contrato, não assine sem você saber o que você está assinando, tá? Geralmente existem cláusulas que são contra o inquilino e que a pessoa de boa fé assina sem saber o problema que ela vai estar passando lá na frente, tá? Existem advogados que podem fazer essa leitura para você. Se você não tem condição de pagar um profissional, peça para alguém que já está aqui há muito tempo, que já conhece o trâmite, para ele dar uma lida, para ver como está o seu contrato, ok? Isso é muito importante. Outra coisa, aqui em Israel, a maioria dos contratos de locação, elas têm a validade de 12 meses, tá? A gente não tem período extenso como a gente tem no Brasil de 36 meses, 30 meses. Aqui, geralmente, é 12 meses, com a possibilidade de ser estendido por mais 12 meses, que é o que a gente fala de fato optia, ou seja, você tem a opção de renovar o seu contrato por mais 12 meses. Mais um lembrete aqui. Em alguns contratos existe lá uma cláusula que se você tiver e você quiser renovar o seu contrato, você pode, mediante uma notificação prévia para o locador, mas perceba, geralmente existe uma diferençazinha, mesmo que pequena, no aluguel, 200 shekel, 300 shekel, observe porque alguns contratos têm isso, ok? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente não está acostumado a isso, quando chegamos a gente leva um susto, mas é aqui que o sistema trabalha dessa forma, tá?
Quando você assina o contrato de locação, você já deixa com o locador 12 cheques referente ao pagamento do aluguel do ano todo, tá? Aqui não existe boleto bancário, aqui não existe transferência bancária, não existe depósito bancário. Vamos abrir aspas, existem alguns locadores que aceitam trabalhar da seguinte forma: você dá o cheque, mas ele não deposita o cheque, ele troca com você, ele pega o seu dinheiro e ele te devolve o cheque na data que ele seria compensado. Por quê? Porque ele não quer pagar imposto de renda sobre o valor que vai entrar na conta dele, tá? Existem também alguns inquilinos que eles já estão há tanto tempo com o locador que quando renova o contrato, o locador acaba aceitando que seja depositado na conta dele, mas na maioria das vezes é feito tudo através de cheque, ok, pessoal? Fora os cheques que a gente deixa como pagamento para o ano todo, aqui geralmente se utilizam cheques em branco para algumas concessionárias, tá? Referente às contas das despesas da casa que você é obrigado a pagar. Seria luz, gás, água, arnona e vadbeit, tá? O locador, ele pede um cheque em branco assinado por você para cada despesa dessa, porque caso você fique inadimplente com alguma conta, ele pode utilizar esse cheque em seu nome, pagar o débito, para que você fique, como se diz, adimplente com essas dívidas, ok? Outra coisa que aqui é muito usual, quando você entra num imóvel, tá? Lá no contrato existe três linhas referente aos medidores de água, luz e gás. Ou seja, a sua conta começa daquela leitura que foi dada ali no medidor, tá? E vai terminar com a leitura que tiver lá quando você sair. Então, quando você entra, você vai lá, você e o locador, vocês vão ver o que está escrito. A minha orientação para vocês: tirem foto desse relógio e guardem. E no final, quando vocês estiverem saindo, vocês também vão anotar aquele número que está lá, vão tirar foto também e vão guardar, porque isso é prova para vocês lá na frente, caso vocês sejam cobrados de algum valor que vocês não tenham obrigação de pagar. Isso já aconteceu comigo, graças a Deus eu tinha as fotos e eu pude resolver, mas é bom que vocês saibam disso também. Ok? Fora isso, alguns contratos, o locador ainda pede que você deixe um cheque calção, tá? Isso é uma garantia do contrato. Por quê? Caso você fique inadimplente com algum aluguel ou você saia sem pagar, ele utiliza aquele cheque e vai te cobrar no Hotzah-Lepoel, tá? Então, a lei, tá, te dá a possibilidade, né, e dá o direito ao locador de lhe cobrar 3 meses de aluguel como garantia calção. Mas, uma vez, o que a gente vê na prática não é isso. Tem gente que cobra 10 vezes, 20 vezes o valor do aluguel, e às vezes a pessoa, sem saber, acaba deixando esse cheque, mas não é usual, tá? Existe aqui em Israel uma desconfiança grande de alugar imóvel para Olê Hadash, porque eles não conhecem a gente, eles não sabem das nossas possibilidades financeiras, então eles acabam pedindo algumas garantias a mais. O que seria? Nota promissória, fiador, um cheque calção, uma fiança bancária. Ultimamente tem sido solicitada mais a fiança bancária. O que é isso? A fiança bancária é uma transferência que é feita da sua conta para a conta do locador ou para a conta do advogado do locador, tá? Que é como se fosse uma garantia do teu contrato. Caso você fique inadimplente, vai ser usado aquele dinheiro que está ali depositado. Geralmente esse dinheiro não é mexido até o final do contrato, tá? Caso você não tenha ficado inadimplente, não precisou, no final ele vai te devolver. Muita gente me pergunta qual é o prazo para que o locador devolva os cheques para a gente.
Na maioria das vezes, a lei diz que o prazo que ele tem para te devolver esses cheques são de 60 dias. Mas muitas vezes isso acontece antes, tá? Tem locador que te devolve no dia que você está devolvendo a chave, tem locador que te devolve daqui a uma semana, 10 dias, enfim, depende da organização e do planejamento do locador, mas a lei te dá até 60 dias para que isso seja devolvido, tá? E é muito importante que você pegue, porque o cheque é um título executivo, tá? Por mais que você ache, ele vai jogar fora, e se ele não jogar, né? Esse cheque cair na mão de outra pessoa, ele pode pegar e tipo processar no Hotsalepoa. Até você contestar, explicar que ele não tem direito àquele valor, você já sofreu um dano aí sem necessidade, ok? O que mais que a gente pode falar aqui sobre os contratos de aluguel? Existem cláusulas no contrato que às vezes a gente não está acostumado a ler, passa por cima, mas que são muito importantes. Aqui em Israel, quando você entra num apartamento, uma das cláusulas diz que você tem a obrigação de mudar as contas da casa para o seu nome, tá? Sob pena de cláusula de quebra de contrato. Então, pessoal, verifique. A primeira coisa que vocês devem fazer, alterem logo as contas para o nome de vocês, para que vocês fiquem resguardados, ok? O Oleh Hadash, no primeiro ano de Aliá, ele tem direito a um desconto na Arnona de 90% do valor, tá? Para isso, ele precisa levar a Teudat Olé e o contrato de locação para a prefeitura da cidade onde ele vai residir, para que esse desconto seja aplicado, tá? Então, só vale para o primeiro ano, tá, gente? Não vale para depois. Se você não utilizou, infelizmente, isso não retroage, ok? O que mais que vocês devem saber? Aqui em Israel não existe, como a gente tem no Brasil, uma multa para rescisão antecipada do contrato, ok? O que existe é o seguinte: você quer sair antes, o problema é seu. Você vai pagar o período que ainda resta de contrato. Agora, existem locadores que te dão a possibilidade de negociação, tá? Existe locador que pode falar para você, ok, você quer sair, não tem problema, só que eu quero que você coloque alguém no lugar, porque eu não quero ficar com o imóvel vazio, tá? Essa é uma possibilidade. Tem outros que vão falar, olha, sinto muito, eu não posso sair perdendo, eu posso negociar com você. Você me dá 2, 3 meses de aluguel e você sai, tá? Às vezes é uma possibilidade também. Mas tem muitos que não abrem mão e fazem com que você pague o valor integral. Outra coisa que muita gente aqui não presta atenção, mas existe nos contratos uma cláusula de multa por atraso na entrega do imóvel. O que acontece? Vamos dizer, você tem que devolver o imóvel no dia 30, tá? Mas no dia 30 você passou mal, você teve que ficar de repouso, você vai atrasar em 2, 3 dias a mudança. Ali no teu contrato existe uma multa por cada dia de atraso. O locador, ele não quer saber se você passou mal, se você teve um imprevisto, se o caminhão da mudança quebrou, ele não quer saber. E essa multa, ela varia, eu já vi de 100 shekel a 1.000 shkalim por dia, como eu já vi também de 200 a 300 dólares por dia. Então, fiquem de olho, tá? Porque isso também é uma coisa que muita gente não presta atenção, mas tá ali escrito. Existe também aqui a possibilidade, né, de pessoas que negociam a fiança. Eu já vi isso, é muito triste, mas acontece. Muitos Olim Hadashim chegam aqui e não tem como apresentar fiador, né? Então, tem gente que se oferece para ser fiador
cobrando um determinado valor. Ele fala assim: olha só, eu posso assinar o seu contrato, mas eu quero que você me dê tanto. Gente, isso não é legal, tá? Não existe nada na lei que diga que isso pode ser feito, mas as pessoas acabam utilizando como uma forma de ganhar dinheiro, e às vezes o Oleh Hadash que chega, quer alugar um imóvel, acaba aceitando. Mas, assim, eu não aconselharia, não façam isso, ok? Se você não tem fiador, é mais fácil você chegar e falar pro proprietário: olha, eu sou nova aqui, eu não tenho condições, o que eu posso te dar de garantia, se você quiser, eu te dou 3 meses de aluguel em dinheiro, fica guardado que você sabe que eu tenho como pagar. Isso geralmente funciona, tá? Eu acho que é mais viável do que esse comércio de fiança que rola por aqui. Aqui eu não conheço, como a gente tem no Brasil, seguro fiança, tá? No Brasil a gente tem a possibilidade do depósito, tem a possibilidade de seguro fiança, mas aqui eu desconheço essa modalidade, ok? Então eu acho que eu passei assim por alto as particularidades de contratos de locação, tá? É claro que cada contrato ele é específico, né? Cada um tem um contrato diferente, mas assim, eu tô dando o que vem na maioria deles, tá? Me coloco à disposição para quem precisar analisar contrato e tudo mais, é só entrar em contato comigo. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos e que tenhamos um dia calmo. Tchau, tchau.